A nossa aula hoje trata da unidade 1, que é da parte de tubulações e válvulas industriais. E hoje nós vamos falar sobre tubulações industriais. Vocês podem ver aqui pela figura que nós temos uma indústria que se chama indústria de processo. Mais especificamente, essa indústria aqui é uma indústria de celulose. Nessas indústrias de processo, o produto que é mais utilizado é um produto fluido, seja ele um produto líquido ou gasoso, ou vapores também. Então, o principal meio de ligação entre os equipamentos industriais é um tubo. Então, as indústrias de processo mais conhecidas são as indústrias de papel e celulose, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria petroquímica, petrolífera. E todas essas indústrias, então, são caracterizadas por terem uma grande quantidade de tubulações. O que é um tubo? Um tubo é um conduto, normalmente de seção transversal circular, que tem a função de fazer o transporte de um fluido. Um fluido, vocês sabem, pode ser um líquido ou um gás. Dentro do gás, a gente também tem a classificação dos vapores. Numa tubulação, então, a gente tem um conjunto de tubos. Nós temos o que a gente chama de acessórios, que são as válvulas. Então, nessa figura abaixo, a gente consegue ver várias válvulas de diferentes tamanhos. Então, nós temos tubos, válvulas e ainda nós temos as conexões, que são as curvas, as uniões, os T's. Então, esse conjunto de tubos, acessórios e conexões, a gente dá o nome de tubulação. Uma questão bastante importante e bastante difícil também de ser resolvida é qual vai ser o material que vai ser utilizado para fabricar o tubo. Qual o tipo de tubo eu vou utilizar na minha instalação? Eu posso usar um tubo de PVC, eu posso usar um tubo de aço, eu posso usar um tubo de cobre. Qual o material que eu vou escolher para determinada finalidade? Então, sempre, quando vai se fazer o projeto de uma tubulação, a gente tem que prestar muita atenção qual vai ser a pressão de trabalho, Esse fluido ele vai escoar nessa tubulação com qual pressão. Então, por isso que aqui nessa figura a gente tem até um manômetro, que é um medidor de pressão. Essa tubulação aqui, pela característica dela, ela é uma tubulação de vapor. O vapor normalmente ele circula com uma pressão bastante alta. E além da pressão ser alta, nós também temos a questão da temperatura. Então, por exemplo, eu não posso usar um tubo plástico, que é o caso dessa figura aqui embaixo, para vapor ou para um líquido muito quente, escoando numa alta temperatura. Então, eu diria que pressão e temperatura do fluido que está escoando são dois tópicos bem importantes que têm que ser considerados quando a gente vai escolher um tipo de material para tubulação. A rugosidade do tubo também é importante para o cálculo, que a gente chama de cálculo de perda de carga. Então, quanto maior a rugosidade do tubo, maior vai ser a dificuldade de escoamento naquela tubulação. Então, para efeito de cálculo, isso tem que ser considerado também. Então, um tubo de PVC, um tubo plástico, ele tem uma rugosidade muito menor do que um tubo de ferro fundido. Uma outra questão importante que tem que ser considerada é a questão da contaminação. Então, se esse produto que vai passar pela tubulação for um produto alimentício, é interessante que essa tubulação seja de aço inoxidável, algum material que não vai causar nenhuma contaminação a esse medicamento, a esse remédio, a esse fluido que está passando ali. A questão da corrosão também ela é bastante séria, principalmente pela questão da vida útil da tubulação. Então, nessa figura aqui acima, nós estamos vendo um processo de corrosão bastante acentuado. A gente chama
o que acontece aqui no interior desse tubo de incrustações também, que são sujeiras que vão se acumulando no interior do tubo e ele vai ficando com esse aspecto, né? Então, transporte de ácidos, por exemplo, eu não posso usar uma tubulação de ácido carbono comum, né? Posso talvez utilizar uma tubulação de ácido carbono, mas com algum revestimento plástico interno ou de material não ferroso que tenha uma característica de resistência à corrosão. E aqui embaixo, então, a gente tem a questão de bombas, né? Em laranja são bombas que estão transportando o fluido para essa tubulação que está pintada de verde. Então, nós vamos ver aqui também que nós temos normas para as cores das tubulações industriais. E isso é bem importante para identificar o tipo de fluido que está passando por aquela tubulação. Bom, quais são os materiais mais comuns, então, que são utilizados para a fabricação de tubos industriais? Tem uma norma americana, a ASTM, que é a sigla para a Associação Americana de Testes em Materiais, e que atualmente até ela é conhecida como ASTM Internacional, né? Ela é muito parecida com a nossa ABNT aqui, né? E a ABNT, então, ela segue a ASTM para especificar alguns materiais, né, para normalizar, colocar dentro das normas, alguns materiais para a fabricação de tubos industriais. Bom, mas dentre os materiais mais comuns, mais encontrados, né, na indústria, nas instalações residenciais, comerciais, a gente pode destacar alguns. Então, aqui no caso, a gente tem o aço carbono, né? As tubulações de aço carbono, assim, elas se caracterizam por ter uma relação muito boa entre a resistência mecânica, né, que é suportar grandes pressões, grandes temperaturas, e o preço, né? Ele acaba se tornando barato pela resistência mecânica que ele tem. Então, ele é um tubo muito utilizado, é um material muito utilizado para tubulação. O aço, que é utilizado para a fabricação de tubos, ele tem que ter um baixo teor de carbono, porque normalmente esses tubos são soldados, né? Então se considera ali no máximo 0,3% o teor de carbono, né? Vocês provavelmente devem soldar nas aulas de soldagem os aços 1020, 0,2% de carbono. E um aço com baixo teor de carbono também ele é mais fácil para fazer para moldar, né, para conformar o tubo, fazer o formato circular do tubo. Digamos assim, a dificuldade de um tubo de aço carbono é principalmente a questão da resistência à corrosão, né? Ele não tem uma boa resistência à corrosão. Então, por isso que muitas vezes se faz o processo de galvanização desses tubos, que é fazer um banho de zinco, né, para tornar esse tubo de aço carbono galvanizado. A temperatura que esses tubos de aço carbono suportam fica entre aproximadamente menos 45 graus Celsius até aproximadamente 450 graus Celsius. Então, suportam aí um limite bem grande, uma faixa bem grande de temperaturas. Agora, quando a gente precisa, né, trabalhar numa indústria alimentícia, né, que não possa ter nenhuma contaminação, é muito comum utilizar, então, os aços inoxidáveis, né? Ou também outros tipos de aços liga. São tubos bem mais caros que os tubos de aço carbono comum, né? Exatamente porque eles têm os elementos de liga e também é mais difícil de fazer a soldagem desses tubos, a ligação desses tubos. Normalmente, os elementos de liga que são utilizados nesses tubos de aço liga são o silício, o níquel
E o molibdênio. O molibdênio, então, ele confere, ele faz com que os tubos tenham um aumento na dureza e também na resistência à corrosão. Mas, normalmente, esses tubos são utilizados, então, quando a gente precisa de resistência à corrosão, cuidado, né, higiênico de não contaminação e também resistência a altas e baixas temperaturas, em função do níquel que normalmente tem nessas ligas. Os aços inoxidáveis utilizados para a fabricação de tubos é o austenítico e o ferrítico. O austenítico tem, então, além do cromo, né, de 6 a 22% de níquel, enquanto que o ferrítico tem de 12 a 30% aproximadamente de cromo. Também, outro material que é bastante utilizado, né, para a fabricação de tubos é o cobre e as suas ligas, né? O latão também, né, que seria a liga entre cobre e zinco, também é muito utilizado. A faixa de temperatura que a tubulação de cobre suporta, ela vai de menos 180 graus Celsius até 200 graus Celsius. É uma faixa de temperatura bem ampla também, né? O cobre tem uma excelente resistência à corrosão e uma característica bem importante do cobre é que ele tem um alto coeficiente de troca térmica. Então, ele é muito utilizado em serpentinas, né, em processos de aquecimento ou de refrigeração. Então, os tubos de cobre são muito utilizados também para essa finalidade. As tubulações de níquel, elas são bastante caras, né? Elas são usadas em situações especiais e as ligas mais comuns de níquel que são usadas para tubulações é o metal monel e o inconel. O inconel é uma liga muito utilizada até na parte de instrumentação também, né? De instrumentos que vão fazer medição de elementos do processo, então tubos de pequeno diâmetro utilizam bastante o inconel. E a gente pode dizer assim que os tubos de níquel, eles têm propriedades muito boas, eles têm uma resistência mecânica muito alta, então isso confere uma resistência a grandes pressões, resistência a altas e baixas temperaturas também, né? Também tem uma excelente resistência à corrosão. Então, eles são caros, mas eles têm todas essas qualidades. Os tubos de ferro fundido também são fabricados, também são usados. O ferro fundido, ele não se presta, ele não é um bom material para trabalhar com grandes pressões. Então, antigamente, até ele era muito utilizado para esgoto, né, que é um fluido que circula com baixa pressão. A vantagem do ferro fundido é a resistência à corrosão, certo? Nós temos aqui também uma tubulação de alumínio. O alumínio também tem um alto coeficiente de troca térmica, então ele é muito utilizado em serpentinas normalmente para refrigeração, né? Porque ele é um material muito apropriado para trabalhar com temperaturas baixas, que a gente chama de temperaturas criogênicas. Então, em câmaras frias, em geladeiras, em equipamentos que vão trabalhar com refrigeração, é muito comum serem encontrados tubos, serpentinas de alumínio. Uma desvantagem do alumínio, né, é que ele não tem uma boa resistência mecânica. Então, normalmente, pode ser acrescentado a esse alumínio ferro, silício, manganês, certo? Qual é a faixa de temperatura que o alumínio pode trabalhar? De menos 270 até 200 graus Celsius. Então, por isso, né, que ele é considerado muito bom para trabalhar com temperaturas muito baixas. E uma grande vantagem do alumínio também é a questão da leveza, né? Ele é um material extremamente leve.
Aqui, né, as tubulações de latão também são utilizadas, né, elas têm um preço menor do que as tubulações de cobre. E as tubulações de titânio, né, que são tubulações especiais, né? Então, um exemplo de uso dessas tubulações de titânio são naqueles aquários submarinos, aqueles aquários marinhos, né? Para grandes animais, onde é preciso segurança e tem ali também a questão da água salgada. Então, é um exemplo, né, de uso para esses tubos, que são extremamente caros também, mas que também são utilizados para fazer tubulações. Aqui não entra muito a área mecânica, mas os tubos, né, os bueiros de concreto armado são considerados tubos também, né? E na parte tanto de instrumentação como de laboratórios, a gente tem a questão também dos tubos de vidro, né, que permitem visualizar também a passagem do fluido, né, por eles. Um outro material bastante utilizado em tubulações para os mais diferentes fins são os materiais plásticos, né? Então nós temos aí uma variedade bem grande de plásticos que podem ser usados para tubulações. E as indústrias já fazem então plásticos também com aditivos e com substâncias que podem melhorar as propriedades desses plásticos para que eles possam ser utilizados. Dentro dos plásticos, a gente tem uma classificação, que são os materiais termoplásticos e os materiais termofixos. Os materiais termoplásticos são aqueles que podem ser reciclados, né? E os termofixos são aqueles que normalmente não aceitam, né? Eles não, a molécula deles se quebra e não se consegue reciclar esse material. No material teórico que está junto com a apresentação de vocês vão ver que tem vários tipos de plásticos que podem ser utilizados. Mas eu coloquei dois aqui que são, né, bem conhecidos, que é o PVC, é o cloreto de polivinila, e o Teflon, né? O Teflon é um nome, na verdade, comercial para o PTFE, né? O PTFE é o politetrafluoreteno, né? Então, são dois materiais bastante utilizados, assim. O PVC, né, ele tem, não tem uma resistência mecânica muito boa, né, e ele também não tem uma resistência a temperaturas mais altas, né, o PVC, esse mais comum, né, sem os aditivos, ele suporta até 65 graus Celsius, né. O Teflon, ele já tem, né, ele já suporta uma temperatura maior. Ele é muito utilizado também para esse tipo de revestimento, né? É uma mangueira metálica, né? E internamente ela é revestida por Teflon, ou então, né, o Teflon ele pode ser comprado dessa maneira, né? Com alguns tubos também. Ele é muito utilizado também para fazer peças mecânicas, né? Revestimento interno de válvulas também se usa o Teflon. Entre as vantagens dos plásticos, a gente pode conferir assim, a leveza, ele é um material leve, ele é um material fácil de trabalhar, de conformar, de montar, né? Ele não é um material muito caro, ele tem bastante resistência à corrosão, né? Também ele é um material mais liso, então a questão da rugosidade, da perda de carga, ela é mais baixa. Só que a resistência mecânica dele, né, para suportar uma pressão um pouco mais alta e a resistência a temperaturas mais altas, também ela é muito pequena. Então, dessa maneira, a gente não consegue utilizar, né, o plástico para todas as situações. Uma grande vantagem dos materiais plásticos, na verdade, fazendo um resumo, é a resistência à corrosão.
Então, o que acontece? Aqueles materiais metálicos não ferrosos, né, o níquel, cobre, os aços inoxidáveis, eles têm uma excelente resistência à corrosão, eles são muito duráveis, mas eles são extremamente caros. Então, o que acontece? Normalmente na indústria, o pessoal acaba instalando a tubulação plástica, ela tem uma vida útil menor, ela resiste à corrosão por menos tempo, mas é viável economicamente a troca dessa tubulação, né? Então, esse é um fator importante também.